Oi, galerinha do 8º ano. Então, nossa atividade dessa semana é sobre a interpretação desse texto, que foi feita a leitura dele na aula 15. Lembram que eu pedi para vocês me mandarem o áudio da leitura do texto, porém muitos não me mandaram, certo? Eu pedi que me mandasse pelo WhatsApp. E aí, eu disponibilizei para vocês dois links, né, que são chamados de podcast, da leitura do próprio texto e falando sobre o próprio autor, né? Então, eu posso dizer que foi esse aqui, um podcast que fala sobre o autor. Crítico literário e teatral Adolf Huxley. Nasceu em 1894. E aí faz época distante do futuro resumo do escritor. Aos 22 anos, iniciou a carreira literária com um livro de poemas. E ainda que a ficção científica não tenha sido tema recorrente em suas obras, a crítica à sociedade sempre esteve presente. Por volta de 1930, estabeleceu-se na França, onde escreveu sua obra mais conhecida, Admirável Mundo Novo, com o qual ganhou fama internacional. A história do livro Admirável... E aí, gente, ela começa a narrar o que vem a seguir do texto, né? Vocês deveriam ter assistido, escutado, com a narração dela, da professora aí que fez esse vídeo. Em um futuro distante, no qual a sociedade é dividida já fiz para facilitar para vocês. E o segundo podcast dela é da leitura do próprio texto, certo? E aí, o texto, vocês poderiam ter feito a leitura do texto utilizando também esse podcast. Admirável Mundo Novo, de Adolf Huxley. O DIC e seus alunos entraram no elevador mais próximo e foram levados ao 5º andar. Berçários. Salas de condicionamento neopavloviana, indicava o painel de avisos. O diretor abriu uma porta. Entraram num vasto cômodo nu, muito claro e ensolarado, pois toda a parede do lado sul era constituída por uma única janela. Meia dúzia de enfermeiras com as calças e jaquetas do uniforme regular de linho branco de viscose, os cabelos asepticamente cobertos por toucas brancas. Estavam ocupadas em dispor vasos com rosas sobre o assoalho, numa longa fila. E aí, quem fez a leitura com podcast pode ainda fazer acessando a aula 15 lá, certo? E hoje vocês vão fazer a interpretação desse texto. Quem fez a leitura, né? E quem não fez, faça também. E aí, a atividade vai ser nessa página 61. Então, a hipótese que você formulou sobre o futuro narrado no texto se confirmou é para dizer assim, se antes o que vem a seguir, o que vinha aqui, ó, o que vinha antes a seguir, quando você lê o texto, se comprovou no que ele disse antes, sim ou não, se comprovou, tal. E na narrativa, essa narrativa também é ficcional, é uma ficção científica, tem fatos, um enredo, desfecho, né? Igual o gênero do conto de terror e o de enigma. E aí, vocês vão copiar as perguntas e responder. Esses trechos de textos não é necessário vocês copiarem, certo? Então, vocês vão copiar primeiro, segundo, terceiro, aí o terceiro letra A, B, C e D, e tentar responder de acordo com o que já foi abordado sobre narrativa, narrador observador, narrador onisciente, narrador personagem, certo? Do que já foi visto no gênero conto de horror e enigma. E aí, no quarto também, e copia a letra A, B, C e D, certo? Essas palavras, que palavras essas aí destacadas, elas podem ter o sentido, certo? Como a gente viu que era
se são substantivos, se são adjetivos, se são pronomes. Então, essas palavrinhas destacadas, o que são? Vai perguntar aqui na letra, numa dessas letras, na letra A. Aí, que palavras acompanham as que estão destacadas com a função de lis, indicar uma característica, qual é a classe gramatical delas? Então, explosão aqui, a palavra destacada é acompanhada da palavra violenta. Ele tem o sentido de quê? Que classe gramatical é? Adjetivo, pronome, certo? Então, sem o acompanhamento das palavras identificadas no item B, as que estão destacadas causariam o mesmo efeito no texto? Se houve uma explosão, se essa palavra violenta não estivesse aí, será que causaria o mesmo efeito no texto? Claro que não, né? A explosão poderia ser uma explosão pequena, uma explosão só num lugar. Então, aqui dá um sentido diferente. Então, a escolha das palavras em um texto narrativo não ocorre de forma gratuita. Ao contrário, qualquer fato ou personagem descrito exige seleção lexical, que é selecionar as palavras que têm o objetivo de criar efeitos de sentido capazes de impactar o leitor. Por conta disso, por mais que o narrador não exprima suas opiniões enquanto nos apresenta uma história, as palavras e expressões empregadas por ele ou por outras vozes do texto são repletas de significação, certo? Aí, em relação ao condicionamento feito para os bebês, que perigo a leitura de livros pelos deltas pode causar à comunidade? Então, diante do texto, você só vai saber responder isso aqui se você fazer a leitura do próprio texto, certo? Esse perigo aí, vamos ver qual é o perigo, né, da leitura dos livros. Esses deltas eram os bebês deltas. E tem até um filmezinho até o Poderoso Chefinho, que são os bebês super inteligentes, né? Em sua opinião, o descondicionamento de alguns reflexos dos deltas seria indesejável para quem? Certo? E aí você só vai saber diante da leitura do texto. Aí aqui é uma reflexão. Não é necessário copiar esse texto, não. Só a pergunta, letra A e letra B. Então, a época escolhida por Adolf Ulrich para a narrativa dele Admirável Mundo Novo é o ano de 600 depois de Cristo, depois de Ford. Então, Fordismo é o sistema de produção industrial baseado na fabricação em larga escala, na especialização do trabalho e na linha de montagem. Sua denominação mais adequada é Taylorismo Fordismo, já que foi criado em 1913 pelo industrial norte-americano Henry Ford. Isso daí vocês devem estar estudando a industrialização, a Revolução Industrial, Ford, que se refere hoje aos carros Ford, a marca, né? Com base nas ideias do engenheiro americano Frederick Taylor, o modelo foi inicialmente utilizado na indústria automobilística, trouxe redução de tempo e de custo em relação ao sistema anterior, que era quase artesanal. Então, a Revolução Industrial foi que as coisas avançaram bastante. Então, vocês vão refletir esse tempo. O uso depois de Cristo, aqui, ó. FD, não, a gente está acostumado a DC, depois de Cristo, é depois de Ford, certo? Remete a qual outra demarcação temporal? Eu acabei de responder, né? De acordo com a relação estabelecida, porque na história de Admirável Mundo Novo, DF é o marco histórico que representa a linha divisória do tempo. Porque tem o antes e o depois, né? No universo criado por Ulrich, o fato de Ford ter sido um revolucionário a ponto de dar início a uma nova era permite deduzir valores que a sociedade desse tempo achava importante. Cite alguns com base no texto lido. Você vai ver aqui o que foi um marco revolucionário.
E ainda nesse tempo, o lançamento do admirável Mundo Novo, Charlie Chaplin lança o filme Tempos Modernos, no mesmo tempo que se lançou esse livro, e ele é lido até hoje, no qual também refletia sobre os modelos de produção taylorista e fordista. Leia no box 7º, você vai ler esse box aqui, e as informações sobre o filme, observe a imagem. Observe essa imagem e em duplas discutam de que maneira o personagem Carlitos pode ser relacionado aos humanos da casta Delta. Então vocês podem também, quem tiver internet, ver que tempos modernos de Charlie, quem foi Charlie Chaplin, que tempos modernos foi esse, que foi a Revolução Industrial, está muito ligada à história, certo? Então, veja aí a linguagem do texto. Relê esse trecho aí do texto, que se refere ao texto que nós lemos, vocês leram, né? Nesse trecho é feita uma comparação. O que está sendo comparado? Você vai ver que vai comparar uma coisa com outra. Vocês vão ver que comparação é essa. Atente para a descrição das enfermeiras. Qual a posição? Oposição é possível perceber entre a maneira de descrevê-las e a forma como as flores são descritas. Veja aí como é que é feita essa comparaçãozinha. Na atividade 3, foi destacada uma oposição entre os livros e os bebês. Essa oposição se repete no caso das flores das enfermeiras. Essa atividade 3, você vai voltar lá na atividadezinha 3 aqui, ó, e ver essa aqui, a oposição à escolha dessas palavras revela, certo? Vai ver essa oposição. Eu espero que vocês tenham entendido a atividade de hoje. Vocês precisam ler o texto, entender para fazer essa interpretação, tá? Até logo!